Nós fizemos o nosso vídeo resumo especial sobre bombas centrífugas e agora está na hora de algumas questões respondidas que vão ajudar você na sua preparação para o processo seletivo. Então vamos lá, vamos para o vídeo. Aqui a gente não vai só responder as questões, nós também elaboraremos outras questões possíveis e falaremos sobre modos de serem cobradas. Vamos nessa. Então, a pergunta número sobre um problema operacional comum nas bombas. A pergunta número é: o que é cavitação em uma bomba centrífuga e como ela pode afetar o seu desempenho? Você lembra? Então, a cavitação é um fenômeno que ocorre quando o líquido dentro da bomba começa a criar bolhas de gases ou vapores, formando essas bolhas à medida que o líquido se expõe a uma pressão menor do que a pressão de vapor no centro do rotor e forma essas bolhas, à medida que as bolhas migram para a periferia do rotor, elas experimentam novamente uma pressão maior e podem vir a implodir. Isso gera um desgaste extremamente grande no rotor, principalmente na periferia, ou seja, na porção mais afastada do centro do rotor. Isso causa muitos danos, prejudica o desempenho da bomba. Para evitar cavitação, é necessário controlar principalmente a pressão do líquido, né, garantindo que durante todo o tempo ele opere acima da pressão de vapor. E também um ponto adicional é controlar a temperatura, visto que quanto maior for a temperatura do fluido bombeado, maior será a tendência de formar esses vapores dentro da voluta da bomba, na região do rotor, e ocorrer esse fenômeno da cavitação. No caso das bombas, um cuidado adicional que podemos tomar é sempre ter o cuidado de deixá-la cheia de líquido ou escorvada. A escorva na indústria está relacionada a encher a bomba de líquido, garantindo que não tenham gases dentro dela, o que poderia gerar esse fenômeno de cavitação. E um ponto adicional também que você pode levar em consideração é que o NPSH, ou seja, a pressão disponível na sucção da bomba, o NPSH disponível seja sempre maior que o NPSH requerido, ou a pressão requerida na sucção da bomba. Isso é importante para evitar esse fenômeno da cavitação na bomba. Perceber cavitação pode ser feito através da análise do rotor, do estado do rotor da bomba, uma vez que você abre o equipamento e percebe esses desgastes. Mas quando o equipamento está em operação, você pode perceber a cavitação através de vibração elevada, ruído anormal e temperatura alta na bomba, além da perda de vazão. Gostou dessas dicas? Vamos para a segunda questão. Questão número 2. Essa aqui é legal, hein? Quais são as principais partes de uma bomba centrífuga e qual a função de cada uma delas? A figura nos ajuda a lembrar. Nós temos aqui o bocal de sucção, que vai estar conectado na linha de sucção da bomba, e é por aqui, pelo bocal de sucção, que entra o fluido na bomba. Nós temos o bocal de descarga, que está conectado à linha de descarga da bomba, e é por aqui que vai sair o fluido bombeado. Temos também o in o temos também aqui o rotor ou impulsor da bomba, também chamado de impelidor. Então, à medida que o rotor gira, ele impele o fluido ou direciona ele para essa estrutura constituída aqui na voluta, onde o fluido irá aumentar a sua energia de pressão. Energia cinética será convertida em energia de pressão e o fluido será finalmente expulso pelo bocal de descarga. O rotor é solidário ao eixo da bomba e gira na mesma velocidade que o eixo da bomba. Aqui também há um sistema de selagem que evita que os fluidos contidos no interior da bomba vazem para o meio ambiente. A selagem é extremamente importante para a segurança operacional da bomba. A selagem pode ser de vários tipos. Os tipos mais simples de selagem são de gacheta, mas também pode haver selagem mais complexa, com elementos metálicos e planos de selagem, que são as diversas configurações, e podem ser inclusive planos herméticos, como por exemplo os selos duplos, selos. Ademais, nós temos a presença aqui da carcaça da bomba, um elemento estrutural importante
dos mancais que ficam alojados na caixa de mancal. Os mancais são importantes para reduzir o grau de liberdade do eixo da bomba, mantendo centralizado. Mancais podem ser do tipo mancal de rolamento ou mancal de deslizamento e fazem contato direto com o eixo da bomba. No caso do mancal de deslizamento, o mancal fica parado e o eixo desliza sobre ele. No mancal de rolamento, você vai ter uma face solidária ao eixo, que normalmente entra com interferência em relação ao eixo, as esferas, né, que constituem o rolamento, e uma parte estática, que está aqui na caixa de mancais solidária à carcaça. Além disso, temos os anéis de lubrificação, em alguns casos são chamados de anéis pescadores, e aqui dentro dessa caixa existe uma quantidade de óleo ou outro fluido de lubrificação. Esses anéis jogam então óleo, aspergem óleo sobre o eixo, fazendo com que haja lubrificação nas partes onde há contato da parte móvel do eixo com a parte estática, sobretudo a parte do mancal. Por quê? Porque nessa região existe muito atrito dinâmico. Esse atrito gera uma quantidade muito grande de calor. Esse calor gerado pode gerar aquecimento e o aquecimento em excesso pode gerar falha do eixo. Então aí está a nossa revisão das partes de uma bomba centrífuga, partes principais dela. Pergunta número 3: como uma bomba centrífuga pode ser utilizada na indústria do petróleo? Ou seja, quais são as possíveis aplicações na indústria do petróleo? Há várias aplicações diferentes. Por exemplo, bombas centrífugas podem ser aplicadas nos processos principais de tratamento do óleo, na transferência do óleo ou de seus derivados, mas também pode ser aplicadas nas utilidades, que, como já vimos, são aqueles elementos auxiliares. Por exemplo, aqueles fluidos que desempenham um papel de resfriamento e outros papéis assim. Essas aplicações que citamos são típicas do processamento do petróleo, seja ele o processamento primário que acontece nas UEPs ou unidades estacionárias de produção, como também nos tratamentos finais, que são dados nas UPGNs, né, no caso do tratamento do gás natural, como nas refinarias, no caso do tratamento do petróleo e seus derivados. Agora, outras aplicações das bombas centrífugas são possíveis. Por exemplo, à esquerda, nós estamos vendo uma bomba do tipo BCS, que realiza o bombeio centrífugo submerso. Note que nós podemos correlacionar as partes de uma bomba do tipo BCS a uma outra bomba centrífuga convencional. Note, por exemplo, que aqui nós temos a carcaça da bomba BCS. Nessa bomba centrífuga, nós teríamos a carcaça nessa posição. Nós temos aqui também o eixo da bomba do tipo BCS. O eixo da bomba centrífuga convencional estaria aqui, ligando o acionador, que nesse caso é do tipo motor elétrico, ao rotor dessa bomba que está dentro da voluta. A voluta dessa bomba tem uma estrutura interna também chamada de difusor, conforme nós podemos ver aqui. O rotor dessa bomba, que também é chamado de impelidor, encontra seu equivalente na bomba do tipo BCS. E a admissão dessa bomba, que certamente é nessa posição, essa seria a válvula de admissão da bomba, também tem um equivalente aqui na bomba do tipo BCS. E esse bocal de descarga, ligado à linha de descarga, seria essa parte superior da bomba BCS. Assim, nós vimos como uma bomba centrífuga pode ser utilizada na indústria do petróleo. Além disso, você pode fazer várias associações de bombas e colocar bombas do tipo multiestágio. O propósito de ter bombas do tipo multiestágio é alcançar pressões mais elevadas. Como você pode definir o número de estágios de uma bomba? Contando o número de rotores da mesma. Por exemplo, um rotor significa que a bomba tem um único estágio. Dois ou mais rotores, ela tem múltiplos estágios. Logo, aqui na figura da esquerda, nós teríamos uma bomba do tipo DCS de múltiplos estágios. Então, revisando, as partes principais de uma bomba centrífuga estão relacionadas com o acionador da mesma, que pode ser do tipo motor ou turbina, o rotor
o eixo, o seu difusor, né, relacionado ali com a voluta, e também a parte do selo mecânico. Pergunta de número 4: quais são os principais tipos de bombas centrífugas e em que situações cada um deles é mais indicado? Vamos à resposta. Existem vários tipos de bombas centrífugas, incluindo as bombas de estágio único e as bombas de múltiplos estágios. Note aqui, por exemplo, essa aqui seria uma bomba de múltiplos estágios, porque você pode ver que existem vários rotores. Certamente, esses rotores, pelo menos os desse conjunto aqui, estão associados em série. Então, as definições de tipo quanto ao número de estágios pode ser de único ou múltiplos estágios, o grande ganho que se tem em ter uma sendo que as bombas de múltiplos estágios, a indicação seria para que você tenha maiores ganhos de pressão no seu processo. Além disso, as bombas podem ser classificadas em autoescorvantes e submersíveis, que são aquelas cuja estrutura da bomba está imersa no líquido bombeado. E as bombas autoescorvantes também, que seriam aquelas que têm uma estrutura que possibilita com que ela fique sempre cheia de líquido. Normalmente, uma bomba dessa natureza tem uma válvula de retenção chamada de válvula de pé. A presença de uma válvula de pé faz com que o fluido que fora bombeado, quando a bomba para, continue presente no corpo da bomba, deixando a mesma cheia. Assim, quando ela voltar à operação, continuará transferindo o líquido sem necessidade de ser efetuada uma escova para a remoção de gases. Cada tipo de bomba tem as suas características, né, principais, e as aplicações dependem muito do tipo de processo. As bombas de estágio único, por exemplo, são bastante aplicadas para fluidos de baixa viscosidade e quando se requer pressões baixas a moderadas na descarga. Já as de múltiplo estágio, conforme conversamos, são mais eficientes para aqueles fluidos de maior viscosidade, onde se tem um certo escorregamento, né, e pressões mais elevadas são requeridas na descarga. As bombas autoescorvantes, que mencionamos também, são úteis para aplicações em que a bomba precisa puxar líquido de um reservatório ou de um tanque. E bombas submersíveis são projetadas para operar dentro de líquido e podem ser utilizadas em aplicações subaquáticas. Nas estações de tratamento de água, do tipo ETA, também são muito utilizadas. Próxima pergunta: quais são as principais medidas de segurança que devem ser adotadas ao trabalhar com bombas centrífugas? Essa pergunta é muito importante porque é um critério multidisciplinar. Algumas medidas devemos adotar. A primeira delas é quando vamos fazer uma intervenção na bomba, ou seja, uma manutenção na mesma, nós precisamos garantir que a bomba esteja desligada, desconectada, antes de qualquer manutenção ou reparo. Por quê? Caso nós não tenhamos essa garantia do isolamento das energias, a bomba poderá entrar em operação inadvertida ou mesmo ser acionada pelo fluido de processo, colocando em risco a vida dos executantes. Uma outra medida, ao intervir numa bomba, é necessário usar os equipamentos de proteção individual especificados para a bomba e para o processo, que vão além do capacete, do óculos de proteção. Algumas bombas eventualmente trabalham com produtos perigosos e podem haver resíduos desses fluidos dentro da bomba quando aberta. Logo, os EPIs terão que ser adequados para o tipo de processo que a bomba opera. Um outro ponto importante é verificar regularmente a bomba para detectar vazamentos, desgastes ou outros problemas. Lembra quais são os principais problemas operacionais ou sintomas de problemas que uma bomba apresenta? São vibração, ruído e temperatura anormais, além da perda de vazão. Então, é necessário que a operação e os técnicos de manutenção mecânica monitorem regularmente a bomba, visando identificar esses problemas. Quando uma pessoa vai partir a bomba, por exemplo, que é o processo de colocar a bomba em operação ou ligar, deve-se manter uma distância segura para evitar que fluidos, eventualmente oriundos de uma perda de contenção ou de um vazamento da bomba, sejam projetados contra a pessoa. Além disso, a pessoa deve garantir que as partes móveis, como por exemplo a parte exposta do eixo girante ali na região do acoplamento, estejam devidamente isoladas e que se mantenham uma distância segura. A bomba apresenta alguns pontos quentes, muito por conta da temperatura oriunda do processo.
Então, é importantíssimo manter o isolamento dos pontos quentes para que as pessoas não se queimem. Um ponto básico em relação às bombas é que deve ser mantido limpo o ambiente e também organizado para evitar acidentes de natureza ocupacional ao redor da bomba. E um último item é treinar os funcionários em relação aos riscos e medidas associadas ao trabalho com bombas centrífugas. E a última pergunta, pergunta bônus. Lembra que falamos dos conceitos de montante e jusante no vídeo anterior? Imagine que uma questão dessa fácil cai na sua prova, você não pode errar. Pergunta número 6, bônus. A pressão a jusante de uma bomba centrífuga é menor que a pressão a montante. Julgue a alternativa. Essa alternativa é certa ou errada? 1, 2, 3 segundos. Olha lá, pessoal. A pressão a jusante de uma bomba centrífuga é menor que a pressão a montante? Não, a pressão a jusante é maior. Essa alternativa está errada, errada. Uma questão fácil dessa tem o mesmo peso que uma questão importante, pessoal. Lembre-se que a pressão a jusante da bomba tem que ser maior para que exista um escoamento no sentido de sucção para descarga. Lembre-se sempre que montante é o que vem antes, a gente fez até associação, né, montante, maio, vem antes de jusante, junho. Logo, a pressão na descarga ou a pressão a jusante tem que ser maior do que a pressão a montante, porque a bomba realmente vai ceder energia ao fluido, aumentando inclusive a sua pressão, para fazer com que haja o escoamento para o sistema. Então, a questão fácil dessa, a gente precisa estar atento e acertar. Pronto. Estamos aqui abertos a perguntas, comentários. Por favor, comente aqui no nosso vídeo, coloque as dúvidas que você quer. Nós teremos outros conteúdos relevantes, dando dicas importantes para a sua preparação no processo seletivo. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe e se desejar entrar em contato conosco, aqui está o nosso contato. Esse é o Riser, o canal que conecta você ao mundo do petróleo.